preço deveria ser a última coisa que você deveria pensar. Tô trazendo essa pauta, galera, porque muitos clientes nossos e até mesmo muitos de vocês que acompanham nossos conteúdos gratuitos perguntam a questão de preço, né? Porque, Fialho, meu cliente aqui ou meu lead chegou, queria preço e eu não consegui entregar somente isso. Ou a minha margem de lucro era muito pequena a ponto de não valer o esforço e não valer eu entrar nessa disputa de preço. E o que as pessoas esquecem, galera, é que existem hoje 3 grandes maneiras de você vender algo. Ou até mesmo uma combinação dessas 3 maneiras. Quais são elas? A que eu menos gosto, que é enganando as pessoas. Então você fazer uma oferta que é insustentável no curto e longo prazo, ou uma oferta que engana, exemplo, aplicando um golpe ou algo do gênero, que essa é lógico que eu abomino, sou contra. Ou você enganando na promessa. Então, eu te ensino a ser milionário em 2 meses. Vocês entendem? É uma promessa que é muito forte e eu acredito que praticamente é impossível de qualquer modelo de negócio você dar essa garantia. Então essa é a maneira pior de todas, que é enganando ou exagerando demais na oferta a ponto de mentir nessa oferta. Passar muito do ponto da realidade. Segunda forma é o preço. E essa forma eu diria que é uma das mais burras ou uma das menos eficientes. E eu conheço vários agentes de viagem que, cara, faturam muito bem, milhões por mês, e que são focados em preço. Mas é um tipo de negócio, é um modelo de negócio que particularmente eu não gosto muito. E tem a melhor maneira, na minha opinião, que é você agregando valor ao seu serviço. Então fazer essa pessoa desejar o seu serviço. Então, vou trazer exemplos aqui para ficar um pouco mais claro. E lembrando, você pode mesclar. Então eu posso entregar preço e valor, adicionando valor. Só que é complexo, porque daí você vai ter um entregável muito alto e seu lucro não vai justificar esse entregável muito alto. Por isso que o modelo que eu mais gosto é você adicionar valor. Beleza? E vamos trazer algumas ideias, porque às vezes não fica muito palpável, né? A gente falar de valor, você fica, mas o que é isso, fiado? Algumas ideias bem rápidas. E depois eu vou trazer ideias para agências de viagem, beleza? Então, com relação a ideias para adicionar valor, para agregar valor ao seu serviço. Exemplo, inclusive eu vou hoje no barbeiro, daqui a pouco, por sinal, vou fazer minha barba e devo dar uma cortada no cabelo também. Eu tô nesse processo aqui que tá uma bosta, de deixar o cabelo crescer. Enfim, fica numa fase que é uma bosta, cara, é uma bosta. Mas eu quero deixar o cabelo crescer, então vai passar por essa fase horrível que eu estou nesse momento. Mas eu vou nesse barbeiro, hoje de tarde. E no serviço dele, ele não entrega somente o corte, ou só a barba. O que ele faz para agregar valor ao serviço dele, tanto que ele cobra um pouco mais do que o normal. Ele primeiro tem aquelas maquininhas de fazer massagem, que ele faz massagem no ombro do cliente, enquanto está aguardando o produto fazer efeito, ele passa essa massagem no ombro e também na barba. E além disso, ele passa alguns produtos que eu perguntei para ele, né, depois, e ele me disse que são produtos muito bons, assim, de qualidade top. E eu reparei isso pelo próprio cheiro, pelo frescor que fica na pele. Então você vê, ele agregou valor no serviço dele. Sem contar que ele tem a experiência de visagismo, que ele ainda não aplicou em mim, tá? Para quem vai criticar, ele não aplicou em mim ainda. A gente tá nesse processo, por isso que eu tô deixando o cabelo crescer antes. Mas ele também tem esse conhecimento técnico. Tanto que, cara, o corte de barba, quando ele faz, eu já fiz, barba com uma cacetada de gente. O corte dele é diferenciado. Até minha própria esposa fala isso. E ele tem essa questão do visagismo, ele tem essa parte técnica muito bem estruturada. Então, cara, o próprio serviço que ele entrega já tem valor, sem contar os exemplos que eu trouxe anteriormente. Então você vê, ele é um exemplo perfeito de agregar valor. Ele poderia enganar? Poderia. Ele poderia vender por preço? Poderia. Mas ele escolheu o caminho
de agregar valor, adicionar valor. Galera, desculpa que eu tô com a garganta toda arrebentada, mas faço questão de gravar aqui para vocês. Então, essa questão de adicionar valor é o caminho que eu mais gosto. E muita gente não para pra pensar e fala assim, porra, mas caraca, fialho, como é que eu vou revolucionar no meu setor tradicional aqui e tudo mais, turismo? Galera, não precisa revolucionar. Não precisa. Você vê esse exemplo do barbeiro, ele revolucionou alguma coisa? Não, ele simplesmente pegou algumas ideias, possibilidades de ajustes e melhorias e implementou. A gente pode ver, por exemplo, outro exemplo na prática que a gente fez, na época, 2018, a gente foi um dos maiores vendedores de boneca Me Too, de mochila Liquin, para o nicho materno-infantil. O que a gente fazia? A gente tinha não é uma loção, mas era uma fragrância nossa, que era uma fragrância bem de mães, de bebês, e que a gente, quando ia enviar o produto, a gente jogava na caixa. A gente embalava bonitinha, lógico, e jogava aquele cheiro na caixa, para que quando a mãe abrisse a caixa, ela ia ter aquela sensação boa, aquela fragrância boa de bebê. E iria ativar algumas emoções, alguns gatilhos, a ponto de ver o nosso produto, ver a nossa empresa com um diferencial. Tanto que, cara, a gente conseguiu vender muito, indicação. Cara, negócio fantástico. E eu atribuo a esse pequeno diferencial. Porque nesse caso a gente vendia muito pelo Mercado Livre. Então ali a gente fazia uma combinação de preço, porque você precisa ter um preço legal para competir bem lá. Mas além disso a gente tinha também a questão de adicionar valor. Tanto que muitos clientes a gente tirava do Mercado Livre e vendia pelo site próprio, com uma margem maior. Justamente porque eles entendiam o valor que a gente tinha no nosso serviço. A gente adicionou valor. Própria... Qual que é o nome daquela? Melissa, né? Eles também fazem essa questão do cheiro tradicional da loja Melissa. Então são maneiras de você não ficar dependendo somente do preço e você conseguir essa estratégia de adicionar valor. E o que você precisa para colocar isso em prática? Primeiro, uma boa ideia, que eu trouxe aqui alguns exemplos. E segundo, apresentar bem essa ideia para o público. Porque é lógico, não adianta você ter a ideia e não implementar ela. Então, no exemplo do barbeiro, ele precisa, de certa forma, conseguir apresentar isso para gerar esse efeito, para que as pessoas possam perceber essa questão do valor a mais que ele entrega. Aí existem várias maneiras para ele mostrar isso para o público. Uma delas é por meio do conteúdo. E como você pode fazer isso, por exemplo, na sua agência de viagens? É lógico que eu não vou entregar aqui muito além eu vou entregar o ouro, mas não vou entregar absurdo, porque nossos entregáveis mais personalizados a gente entrega dentro dos nossos programas educacionais. Mas eu vou trazer alguns exemplos aqui que pouca gente para pensar. E eu vou dizer, o nosso mercado de agência de viagens é um mercado que carece muito de profissionalismo. Por isso até mesmo que o Grupo Inovatur ele existe. Hoje o Grupo Inovatur é o maior ecossistema do Brasil com foco em profissionalização de agências de viagem e negócios de turismo. Lá a gente tem contabilidade especializada, tecnologia, IA, CRM próprio para agências de viagens. A gente tem programas educacionais completos, desde quem está começando a sua agência de viagem até quem já fatura 500 mil, 400 mil por mês e quer chegar nos 7 dígitos por mês de faturamento. Então a gente tem todo um acompanhamento. É o maior ecossistema com foco em profissionalização de agências de viagem do Brasil. Então se você quiser conhecer melhor os nossos serviços, aqui embaixo eu vou colocar na descrição e no comentário fixado um link para você preencher as informações que na sequência depois o meu time vai estar entrando em contato para conversar contigo, entender melhor o seu momento e te direcionar, caso faça sentido, é lógico, para o melhor serviço que a gente tem aqui. Porque, como eu falei, a gente tem muitos serviços. Então a ideia é, nessa qualificação, a gente entender melhor para a gente poder te direcionar para o que mais faz sentido para o seu momento atual. Beleza? Então o link vai estar aqui embaixo, é só preencher que meu time vai estar entrando em contato. Eu vou colocar ali também meu Instagram, para você que acompanha a gente em outra rede social, que lá a gente traz um pouco de conteúdo mais dinâmico, direto ao ponto. Você pode estar acompanhando por lá e tenho certeza que vai agregar muito. Mas agora voltando, como que a gente pode fazer então para adicionar valor, ao invés de só ficar dependendo de preço?
Primeiro, você pode fazer isso por meio do conteúdo, tá? Então o próprio conteúdo ele já qualifica, ele já transmite essa questão mais premium, mas é a maneira mais difícil de ser feita. Então por isso que eu não comento muito ela aqui, porque já exige uma estratégia um pouco mais avançada. Mas outra forma que é tradicional é você adicionando serviços complementares que vão adicionar valor. Então, exemplo, eu posso vender um pacote para Maceió e, além disso, entregar dentro desse pacote um roteiro personalizado para os interesses e objetivos dessa família que está viajando que eu fiz a venda. Então, repara, você está adicionando valor. Comigo, ele está ganhando ainda uma experiência de roteiro personalizado, direcionado para as necessidades da família desse cliente. Estão entendendo? Isso é diferenciação. Atendimento pode ser? Pode, mas eu já acho que é um pouco mais comum você ter atendimento top. Mas é lógico que já é um diferencial também, tendo em vista que o mercado de turismo ele carece muito de profissionalismo. Outro tipo de forma de você adicionar valor é por meio, por exemplo, de você entregar. É algo que a gente faz muito aqui, os nossos clientes também. Nossos membros dos programas educacionais adoram, porque muitos me acompanham dos outros canais de milhas, cartões de crédito. Então o que você pode entregar para adicionar valor, agregar valor, é uma consultoria rápida de cartão de crédito, de 15 a 30 minutos, onde você vai dar algumas orientações para esse cliente, mas com foco mais em benefício, por exemplo, de sala VIP. Então você entende ali a realidade daquele cliente, identifica se existe um cartão de crédito melhor para a realidade dele, você direciona para esse cartão, você explica os motivos, fala um pouco de sala VIP desse cartão de crédito que pode ter acesso. Então olha só, cara, você está adicionando um valor gigantesco. Pensa esse cliente que não conhecia dos benefícios do cartão, não acessava a sala VIP, eu não entendia bem como isso funciona, e você vai lá dar essa consultoria rápida, ele passa de um cartão Platinum, passar a ter um cartão Black, que dê ali alguns acessos à sala VIP. Cara, essa experiência desse cliente vai ser sensacional e eu duvido que ele vai te trocar por outra pessoa. Vocês entendem o poder disso? É muito animal, galera, é sensacional. Então, com uma estratégia dessa, você fazer uma consultoria, não precisa ser muito tempo. Às vezes, o óbvio para você não é óbvio para ele, porque você vive numa bolha. Então, às vezes, só essa questão, cara, de consultoria de cartão já muda totalmente seu jogo e você sai dessa disputa de preço, porque você está adicionando valor. Pode ser também consultoria de sala VIP, ao invés de uma consultoria de cartão de crédito. Enfim, existem outros formatos, grupos específicos, expedições, você montar serviços próprios, mas aí já é um pouco mais avançado. E isso a gente entrega nos nossos programas educacionais, tanto que a gente foca muito também na nossa agência de viagens, é a venda de expedições. Tailândia, Chile, Coreia, agora Egito também. Então é uma forma também, mas isso aí é papo mais para os programas educacionais, que realmente é um tema já bem mais avançado. Inclusive a gente está fazendo uma série de ao vivos, que às vezes ali a gente se aprofunda um pouco, tá? E você pode acessar gratuitamente esses ao vivos nossos. Eu vou colocar o link aqui embaixo também, na descrição e no comentário fixado. É só entrar direto no grupo do WhatsApp, que lá a gente vai divulgar. Semanalmente a gente faz esse ao vivo, de 1 hora mais ou menos, e o dia ele varia, de semana para semana, e o horário também. Mas a gente avisa nesse grupo VIP. Então se você quer participar desses ao vivos comigo e com meu sócio, é só você acessar também o link aqui embaixo, entra no grupo de WhatsApp, que lá a gente vai te avisar onde vai ser esses ao vivos, que às vezes a gente vai fazer aqui no YouTube, às vezes no meu outro canal, às vezes fechada no Zoom, fechada no Meeting. Então, para você poder participar e ser avisado também, e para receber os links, você precisa estar nesse grupo do WhatsApp, que está aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado. Tamo junto, fiquem com Deus, e até um próximo vídeo aqui do canal.